Vitória muito complicada, arrancada a ferros do Porto contra o Braga pela margem mínima mais uma vez. Uma daquelas vitórias, mais uma, que pode definir o campeão. Uma vitória que normalmente vale campeonatos. Mas já lá vamos. Pedir só aqui para que sigam o canal, quem ainda não seguiu. Se já seguiram, partilhem com aquele vosso amigo portista para fortalecer o canal. Vamos chegar aos 10 mil subscritores. Deixem também o like para dar força então ao canal. E vamos então para a análise, começando então pelo início. Farioli surpreendeu tudo e todos, ele desta vez fez alterações no 11, não foi aquele treinador conservador que tem apostado sempre no mesmo 11, retirou o Borja Sainz, que já vinha muita gente há muito tempo a pedir para que ele fosse para o banco. Aquilo que eu dizia, não significa que o Borja passe a ser suplente, significa que ele precisava de descansar e também o próprio Porto não ser tão previsível aqui daquele lado esquerdo. Mas ele depois troca também o Gabri Veiga, surpreende toda a gente, e coloca Mora e o William Gomes, os dois desequilibradores. O Porto neste momento tem três desequilibradores, três grandes desequilibradores, são o William Gomes, o Gabri Veiga e o Mora. E ele aqui a lançar o William Gomes e Mora, tirou apenas o Gabri Veiga, portanto joga com dois grandes criativos, aqueles jovens, como eu digo, que jogam sempre, trazem uma energia diferente, jogam acima do coletivo, independentemente de como o jogo acontece, eles têm sempre soluções para desequilibrar. Os dois grandes desequilibradores da equipa do Porto foram então o William Gomes e Mora. O problema é que ficou mais uma vez provado que não basta apenas trocar os jogadores. É preciso também que o treinador peça uma equipa mais ofensiva. O Porto entrou com vontade de pressionar mais alto. No início, realmente tivemos esse Porto intenso do início da época. O Farioli tinha dito na conferência de antevisão que ia voltar esse Porto e realmente voltou, mas foi muito curto, foram só uns minutos. A questão é que o Farioli tinha dito, eu acho que também foi um pouco o jogo psicológico dele sobre o Braga, como eu tinha dito no vídeo anterior, tinha dito que este Braga ia jogar mais ao ataque, que ia abrir mais espaço e que ia permitir que esse Porto voltasse. A verdade é que o Braga não jogou ao ataque, mas jogou com posse de bola. O treinador do Braga é um dos ex-adjuntos do Guardiola e ele traz essa ideia de posse de bola, notou-se bem. O Braga impôs muito um futebol de posse de bola ao Porto, dominou o Porto chegou a ser assobiado, o que tem sido raro esta época, pelos próprios adeptos, com algum desespero do próprio Farioli. Vimos o Farioli várias vezes fora da área técnica a dar instruções defensivas à equipa, porque realmente o Braga pegava na bola e o Porto tinha muitas dificuldades em recuperá-la. Vimos o William Gomes a fazer muitos sprints e o próprio Samu para pressionar na frente, só que o Braga saía bem, conseguia sair mesmo pressionado. Eu acho que o Braga, arrisco-me a dizer que foi a primeira equipa a conseguir fazer isto, a conseguir sair dessa pressão asfixiante do Porto. Mas acho que para isto também contribui muito um PP que continua a jogar a passo. Eu acho que o PP continua a ser titular, como eu tenho dito muito aqui, porque ele é o jogador do ataque que mais mantém os equilíbrios que o Farioli tanto quer, os equilíbrios defensivos, e eu acho que hoje ficou comprovado mais uma vez que Farioli pensa o jogo desde a defesa para o ataque, ou seja, ele pensa sempre de trás. Quando o Farioli analisa os adversários é sempre numa perspectiva defensiva de como anular o adversário e não de como atacá-lo. O Farioli tem aqui uma ideia de jogo que é muito italiana, de primeiro anular o ataque do adversário e depois, quando garantir que o adversário não vai criar perigo, tentar então aí sim criar perigo, mas só garantindo que os equilíbrios estão lá todos. E só isso explica, por exemplo, o facto de Frolt continuar do lado direito do meio campo, entrega as marcações. O Braga foi mais uma equipa de uma série já de várias equipas que têm feito isto, de anular completamente o Frolt, marcando muito em cima. O Frolt já tem conseguido sair mais, claro que o Frolt é um grande jogador, muito inteligente, muito forte fisicamente, consegue mais sair a jogar. Ele no fim do jogo, já naquele momento mais caótico, então arranja muito espaço e dá para ver as arrancadas que ele faz. Ele continua com aquela qualidade que ele tem. Eu lembro-me de uma jogada em que o Porto já estava a ganhar por 2-1, em que o Frolt vai a correr, corre quase o campo todo e depois volta para trás. Essa é a cara dele, ele consegue correr o campo todo, tem muita força, muita frescura física. Só que ele tem sido muito marcado em cima e o Farioli não abdica dele do lado direito quando podia colocá-lo do lado esquerdo, mas isto tem a ver mais com os equilíbrios defensivos. E o Porto hoje joga também com os centrais mais avançados. O Porto subiu muito a defesa e expôs mais o próprio Kivior, que hoje fez mais faltas. Ainda assim conseguiu fugir ao cartão, ele tem muita classe. É de facto um grande central. Faz uma grande dupla com o Bednarek, mas ele tem essa capacidade. É um dos grandes pontos fortes dele. De não ver cartão, ele consegue limpar a maior parte das jogadas sem fazer falta e sem ser muito agressivo. E realmente com muita classe o Kivior conseguiu, mas realmente eles foram muito expostos, os centrais, mas eu acho que isto foi pela leitura que o Farioli fez do jogo. O Farioli já sabia que o Braga ia querer andar ali a contornar a área do Porto com posse de bola e tentou subir os centrais para evitar isso. Ele conseguiu na primeira parte, mas depois o Porto até já estava a controlar o jogo. Quando volta para a segunda parte, o Porto já ganhar 1-0, quando volta para a segunda parte o Braga faz o golo ainda ali no início da segunda parte. E o Porto, ali, a partir dali, começa a perder a confiança e o Braga vai para cima do Porto com essa posse de bola. Mas realmente, durante a primeira parte, pelo menos, essa estratégia funcionou e ajudou, porque já tínhamos dito aqui, se o Farioli subisse mais os centrais,
poderia ser mais rápido a construir jogo, porque o Porto estava muito previsível e lento na construção de jogo, e o Farioli acaba por fazer então duas alterações que indicavam que íamos ter esse Porto que ele prometeu na conferência, mais ofensivo, porque seriam os centrais mais altos no terreno, teriam que soltar a bola mais rápido, o próprio Varela com mais espaço, porque os centrais estavam mais perto dele, recebia mais bolas, com espaço e capacidade para construir jogo, e depois ainda com Mora e o William Gomes, um Porto também com mais criatividade. Foi interessante também uma outra alteração que ficou mais evidente aqui, que foi o Samu vir buscar a bola mais atrás, a ser uma espécie de De Jong. É o De Jong, o jogador do Porto, dos três avançados, é o que faz melhor isto, vir buscar a bola atrás e fazer mais ligações com os médios e os extremos. E a verdade é que o gol do Porto surge um bocado numa jogada dessas, o Samu mais atrás arrisca o remate, o Porto que tem perdido essa capacidade que tinha no início de arriscar muitos remates. O William Gomes é também um jogador assim, ele remata sempre muito, assim como o Gabri Veiga, que não jogou neste jogo, mas era o jogador que mais rematava, e o Samu a tentar a sorte ali com o remate do meio da rua, e o Mora, fora da sua posição, a mostrar aqui então esse seu lado que surpreende mais o adversário, esse lado mais criativo, está mais à frente, a bola bate em Mora. Eu acho que o golo, não sei se é atribuído ao Samu ou ao Mora, é a meias, mas é graças à bola desviar no Rodrigo Mora que a bola entra, e os adeptos adoram esta ligação do Samu com o Mora, são dois jogadores que os adeptos apoiam muito, e até nesse sentido é sempre bom quando o Mora entra em campo, dá outra energia à equipa. No entanto, o Mora não fez um jogo por aí além, mas acho que foi porque estava muito amarrado ali no meio campo. Depois, mais tarde, o Farioli começa a fazer as substituições. Mora é o primeiro a sair. Eu acho que o Farioli está a fazer uma péssima gestão do Mora. Eu não sei como é que o Mora mentalmente ainda está tão forte, porque depois de no jogo com o Nottingham ter entrado no último minuto, depois de vários jogos em que o Porto precisava de resolver e o Mora é a última opção, agora ele entra a titular e é a primeira opção para sair. Eu acho que isso afeta muito o jogador e o seu crescimento. Não acho que esteja a ser feita uma boa gestão. Quando entra o Gabri Veiga fica no lugar do Mora, mas depois, mais tarde, Farioli volta a mexer na equipa e Gabri Veiga fica a extremo direito. E agora eu pergunto aqui porque é que o Mora não pode também fazer essa posição, já que são dois jogadores que para Farioli são dois números 10, mas eu acho que o Mora também pode fazer aquela posição. O Gabri Veiga acaba por jogar bem ali, mas acho que o Mora também podia, e na minha opinião eu acho que o Mora deveria ter jogado a extremo esquerdo no lugar do PP, e isso não acontece precisamente porque Farioli pediu a PP para ajudar Mora a defender. O PP foi quase inofensivo na frente e estava sempre presente a fazer as dobras muito rápido, as compensações, tanto ao Francisco Moura como ao Mora, que mostra essa tal preocupação defensiva de Farioli, que nestes jogos fica mais evidente, porque o adversário tinha qualidade e era um adversário diferente, queria ter mais bola, e ficou muito evidente esse pensamento de Farioli. E depois, quando então o Braga consegue, logo no início da segunda parte, fazer o golo do empate, o Porto, que estava mais confiante, perde toda a confiança, o Porto fica ali uns momentos perdido em campo, e o Braga começa a atacar mais, mas com posse de bola, não a criar muito perigo, porque o Porto defensivamente continua com essa muralha. Kiwior e Bednarek fazem muitos cortes, quase evitam que o Diogo Costa tenha que fazer alguma defesa. O Diogo Costa que teve ali 2 ou 3 defesas apertadas desta vez. O Braga teve boas oportunidades porque foi aquela posse de bola que foi desgastando. Achei interessante ver este Braga a jogar em posse de bola e o Porto mais defensivo e de contra-ataque. Fez-me lembrar os tempos de Vilas Boas, que agora é o presidente, quando ele era treinador, ele jogava assim. Vê João Moutinho no Braga, que era também um médio, era o médio esquerdo do Vilas Boas enquanto treinador, a jogar nesse estilo. O Vilas Boas é mais fã, ou era enquanto treinador, do estilo de jogo do Braga, mas realmente este Porto é mais à italiana, mais de contra-ataque, e Farioli fez uma ótima leitura de jogo. Mais uma vez, surpreendeu-me nas substituições. Ele, depois do Porto estar ali bastante tempo sem bola, sem conseguir nem pressionar, nem recuperá-la de forma nenhuma, e a perder bolas até de formas infantis, tanto pelo Varela como pelo Alberto Costa. O Alberto Costa, que eu não sei se não sofre falta no golo do Braga, fica ali a dúvida. As repetições não foram muito esclarecedoras, mas dou o benefício da dúvida. E o Porto foi se encolhendo, não conseguia então sair a jogar, perdia muitas bolas, não conseguia fazer pressão alta, e o Farioli fez aquilo que normalmente um treinador do Porto não faz. Eu não me lembro de um treinador do Porto pensar tanto o jogo desde trás. Talvez o último tenha sido Josualdo Ferreira, que tinha um pensamento também muito de equilibrar a equipa, mas acho que o Farioli vai mais longe nisso. E o Farioli acaba por ter uma opção surpreendente de tirar Samu para colocar Denis Gul, e depois tira William Gomes para colocar Pablo Rosário. Pablo Rosário, que foi o patinho feio do jogo com o Nottingham, ele que é esse jogador, que muita gente diz jogador feitiço de Farioli, mas nós sabemos porquê. O Pablo Rosário tem muita qualidade defensiva, ele é muito bom a recuperar a bola, ele faz tudo o que o treinador pede. Foi interessante ver, o Farioli esteve muito ativo, muitas vezes fora da zona técnica. Dava para ver Farioli dar instruções a Pablo Rosário, e Pablo Rosário assentia sempre com a cabeça, ou seja, ele está sempre muito atento ao que Farioli pede. E a verdade é que essa substituição surpreendeu, tornou os adeptos apreensivos. Muita gente pensou, eu próprio pensei também,
que o Farioli estava a pensar num empate. Mais uma vez, assim como no jogo com o Benfica, Farioli a pensar que seria melhor empatar do que perder o jogo. Mas afinal não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi precisamente o contrário. O Porto começou a conseguir recuperar bolas ao Braga, porque o Porto não estava a conseguir tirar essa posse de bola do Braga. E o golo do Porto surge precisamente num contra-ataque em que Pablo Rosário consegue recuperar a bola na fase de construção do Braga, rapidamente coloca a bola para a frente, para o lado direito. Gabri Veiga faz um passe que até de pé esquerdo, porque ele realmente é pé direito, mas estava do lado direito, faz um passe com o pé esquerdo que fica até um pouco curto na direção da defesa do Braga, e Borja Sainz, agora sim fresco, a conseguir romper a defesa do Braga, um contra-ataque rapidíssimo e a fazer o gol da vitória. Portanto, é uma vitória do Farioli, apesar de tudo, porque o Farioli leu muito bem o jogo. Eu acho que o Farioli decide lançar o Pablo Rosário na hora em que Denis Gul, ali numa jogada do Porto de ataque, em que o Porto estava muito balançado para o ataque, já no desespero, a tentar a vitória, Denis Gul acaba por falhar um passe fácil e o Braga vai no contra-ataque, cria uma jogada muito perigosa em que Kivior e Bednarek ficam muito expostos. E o Kivior faz uma falta dura, o árbitro manda seguir e o Bednarek tem que fazer outra falta dura por cima e ver cartão amarelo. E a partir dali Farioli mudou de opinião e colocou o Pablo Rosário, colocando a equipa contra a ação mais defensiva, mas a pensar então nesse contra-ataque. E foi aí que Farioli ganha o jogo, com a entrada de Pablo Rosário. Claro que o homem do jogo, para mim, é o Borja Sainz, que entra para decidir o jogo. O Borja Sainz, que já tínhamos dito aqui nos vídeos anteriores, já estava há 10 jogos sem decidir jogos, estava realmente a precisar de ir para o banco e volta com toda a energia, faz o golo, é o homem do jogo. Claro que ninguém vai falar de Pablo Rosário, mas a verdade é que é a entrada de Pablo Rosário que provoca esta reviravolta épica do Porto, mais uma grande festa. Desta vez o Porto passou ainda por mais dificuldades, mas consegue uma vitória importantíssima, como eu dizia no início do vídeo, uma vitória que muitas vezes vale títulos, porque são estas vitórias complicadas que depois nas contas finais fazem a diferença. Eu diria que esta substituição do Farioli, quando tira o Samu, ele já está a fazer isto há muito tempo, e ele na conferência de antevisão disse que o De Jong fazia falta e que estava há muito tempo lesionado, e eu acho que isto é uma fase da época em que Farioli queria muito De Jong, porque era o De Jong que ia fazer essas ligações de vir buscar a bola atrás. O Samu está a perder muitas bolas nisso. O Samu tem sido esforçado, eu acho que ele até tem jogado bem, acho que tem havido muitas críticas até nos comentários dos vídeos, acho que nem todas são justas. O Samu tem se entregue muito ao jogo e ele tem qualidade de finalização, como mostrou no gol, que é meias com Mora, só que eu acho que o Samu não é característica dele vir buscar o jogo atrás, e o Farioli tem pedido cada vez mais isso, e realmente isso é realmente a principal característica do De Jong, e daí que o Farioli tenha lamentado antes do jogo não ter o De Jong. Passando assim o 1-1 dos jogadores do Porto, por aquilo que eu vi, diria que no ataque o jogador mais foi o Willian Gomes, esforçou-se mais, correu mais, fez mais pressão, esteve sempre inconformado, tentou os remates de pé esquerdo 2 ou 3 vezes, chegou a criar perigo. É verdade que ele começa também a ser previsível porque puxa sempre para o pé esquerdo, mas ele é esse jogador que arrisca, que tem essa criatividade, que tem essa motivação de ir para cima do adversário, e o Porto precisa disso, porque como eu digo, só tem 3 jogadores com essas características, que são o Gabri Veiga, o Mora e o Willian Gomes. Portanto, acho que o Willian Gomes foi o melhor jogador ali da frente. Samu, muito esforçado, teve que jogar então de costas para a baliza, não é o ponto forte dele, mas também hoje o Samu fez mais pressão alta, encostou mais no guarda-redes, deu mais luta, chegou até a vir atrás, buscar muitas bolas, portanto muito esforçado, e a voltar a ser aquele Samu do início da época que pressionava muito, que até se chegou a lesionar antes do jogo com o Sporting, precisamente por correr tanto para tentar recuperar a bola. O PP é esse jogador que, apesar de jogar no ataque, cada vez mais é um jogador que mantém os equilíbrios defensivos, e ele compensou muito bem as subidas de Francisco Moura e uma outra falta de poder físico do Mora. Portanto, o PP é aqui este jogador que o treinador gosta porque mantém a equipa equilibrada defensivamente, mas que ofensivamente foi curto. E ele nem saiu ali vários contra-ataques a partir de zona muito defensiva. Chegou até a arrancar um cartão amarelo ao João Moutinho quando ele entra em campo num desses contra-ataques, só que acho que foi curto. O PP não está a ser aquele PP de início da época também. Aproxima-se mais do PP da época passada ofensivamente, mas eu entendo que realmente defensivamente ele é um grande equilíbrio da equipa. O Rodrigo Mora acaba por não brilhar tanto como quando tem entrado como suplente. A verdade é que o Borja Sainz hoje brilha também. Eu acho que tem muito a ver com isso, porque entrar no fim do jogo é diferente. A equipa já está mais partida, já está mais disposta a entregar a bola ao Mora para que o Mora decida, e o próprio Mora não está tão preso. Ele aqui sentiu-se um pouco preso ali para tentar segurar o jogo. Era também um jogo difícil porque o Braga tem muita bola e o Farioli pedia à equipa que também recuasse, que o meio campo recuasse para ajudar a travar essa posse de bola, e não foi um jogo fácil para o Rodrigo Mora. No entanto, ele faz o golo a meias com o Samu, é dele o desvio, senão a bola não entrava. Tem ali um par de boas jogadas, tem muita qualidade. Eu acho que o Mora
não merecia ter sido o primeiro a ser substituído, até por essa gestão psicológica de um jogador que eu continuo a dizer que é o jogador mais talentoso do plantel. Froholt continua a ser muito marcado em cima, mas eu acho que ele hoje faz um grande jogo, ele enche o meio campo, principalmente depois quando o jogo se parte mais na segunda parte, com o gol do empate do Braga. O Froholt a voltar a ser aquele Froholt que pega na bola e que faz quilómetros sem se cansar. O Varela continua a ser esse equilíbrio defensivo, encosta muito bem nos centrais e desta vez a construir mais jogo também, porque os centrais estavam mais encostados a ele. No entanto, o Varela, depois do 1-1, perde ali bolas um bocado infantis. Acho que foi toda a equipa, deixou-se afetar um pouco por aquele gol do empate. Parecia até que já não acreditava que podia ganhar o jogo e o Varela sentiu muito isso, por isso foi tão importante a entrada também do Pablo Rosário. O Alberto Costa continua a ser esse lateral com uma capacidade física enorme, espetacular. O lado direito do Porto fica muito explosivo com o William Gomes, Alberto Costa e Froholt. Apesar do Braga ter roubado a maior parte do tempo a bola ao Porto, o Alberto Costa foi sempre esse lateral incansável, ele é muito bom nisso. E eu não sei se ele se atira para o chão ou se é falta no golo do Braga. Se atirou para o chão, podemos dizer que o golo pode ser culpa dele. Se realmente é falta, então foi um erro do árbitro. O árbitro que, mais uma vez, Fábio Veríssimo, já não espero muito dele, ele gosta muito de ser o centro das atenções. Ele tem ali um golo anulado ao Porto, mais uma vez o Bednarek, tal como no penalti com o Nottingham, o que eu digo, o Bednarek abre muito os braços. É verdade que na pequena área não se pode tocar no guarda-redes, mesmo assim, ok, aceito que seja falta, mas realmente o Bednarek tem essa característica de abrir muito os braços e às vezes acaba por enganar ou ajudar a que os adversários possam até simular faltas ou simular contactos, às vezes. Até no próprio penalti com o Nottingham, o facto de ter os braços abertos pode dar a entender que foi propositado, quando às vezes é só um movimento natural do corpo, porque o Bednarek é esse jogador com muita capacidade física. Mas então uma arbitragem que enervou as duas equipas, tanto que o árbitro mostrou muitos cartões, chegou até a expulsar alguém do banco do Porto, não sei se foi o diretor desportivo. O que é certo é que o árbitro está sempre com o cartão pronto, mostrou também amarelo ao Farioli. É um árbitro que irrita as equipas, dos dois lados, portanto acho que é um árbitro, eu diria que é fraco este árbitro, o Fábio Veríssimo. É uma característica dele irritar muito as equipas, porque ele toma decisões às vezes inexplicáveis. Mas o Alberto Costa então a fazer mais um bom jogo pela lateral direita. O Francisco Moura estava a gostar dele, até acho que ele estava a ser muito desequilibrador. Tanto que o PP, como eu disse, fechava muito bem, porque o Francisco Moura estava aí muito pelo corredor, a atacar bem. Acho que ele estava a fazer um bom jogo, mas depois ele vê ali um cartão amarelo e o Farioli mais uma vez retira-o. Coloca o Martim Fernandes, eu confesso que fiquei um pouco com medo, porque o Martim Fernandes tem tido muito azar esta época, tem estado envolvido em muitos lances, por exemplo, a expulsão com o Aroca, o penalti com o Nottingham Forest, a lesão contra o Vitória de Guimarães, mais uma vez do lado esquerdo, mas desta vez o Martim entrou bem, jogou bem, só que o Porto perdeu ainda mais capacidade ofensiva, porque o Martim praticamente não atacou daquele lado esquerdo, e esse era mais um motivo para eu acreditar que o Porto queria o empate. O que se comprovou depois que era errado. Era apenas o Farioli a pensar o jogo mais de trás, portanto é um pensamento mais à italiana, mas não quer dizer que ele não quisesse ganhar o jogo. Já os centrais, Kiwior e Bednarek, hoje muito mais expostos, o Farioli pediu que eles subissem, e eu acho que isso faz com que a equipa consiga ser menos previsível e construir o jogo mais rápido, mas acho que a ideia de Farioli não era essa. A ideia de Farioli era anular essa posse de bola no meio campo, da parte mais ofensiva do Braga, de andar ali a contornar a área do Porto. Ele queria cortar o mal pela raiz ali com os centrais, eles ficaram mais expostos, mas continuam com muita classe. O Kiwior, mesmo a ter que fazer mais faltas, volta a não ver cartão. O Bednarek, como sempre, um patrão da defesa, muito bom também. Diogo Costa hoje teve um pouco mais de trabalho, continua a ser muito seguro na baliza. Boa exibição também do Diogo Costa. Depois dos jogadores que entraram, Gabri Veiga entrou muito bem, jogou melhor até a extremo direito do que a médio, o que para mim abre aqui mais uma vez a questão porque é que o Mora também não pode fazer essas posições. Borja Sainz a mostrar que o banco lhe fez bem, entrou com mais energia, mas também os jogadores que vêm do banco têm decidido muitos jogos, aquilo que temos dito, 40% dos golos do Porto são dos jogadores que entram vindos do banco. Penso que agora essa estatística vai subir mais, por causa ao gol do Borja Sainz. E a verdade é que não é por acaso, é porque o Porto também arrisca mais a partir dos últimos 30 minutos, quando não está a ganhar, e normalmente quem entra, se for um jogador de ataque, tem mais probabilidade de poder desequilibrar, porque a equipa já está mais disposta a isso. O Denis Gul entra para o lugar de Samu, tem ali uma oportunidade, quase consegue marcar golo ali numa recarga, a bola passa perto, mas depois é ele que perde a bola de forma um bocado infantil, e que faz com que Farioli repense toda a estratégia, e é aí que entra o Pablo Rosário, que eu acho que foi essencial, desta vez Pablo Rosário, a fazer a recuperação, onde o Porto não conseguia recuperar bolas na posse de bola do Braga, e a lançar esse contra-ataque com um passe de Gabri Veiga para o golo do Borja Sainz, e depois o Pablo Rosário fecha quase a terceiro central, fica o resto do jogo a defender, faz ali boas recuperações. Eu lembro de uma jogada, por exemplo, em que o Alberto Costa perde a bola
e o Braga vai no contra-ataque, o Pablo Rosário muito bem a dobrar o Alberto Costa. Portanto, esse é o ponto forte do Pablo Rosário, é essas recuperações de bola. E o Porto acaba então por ganhar este jogo de nervos, um jogo de paciência bem difícil, em que Farioli queria muito recuperar e chegou a prometer recuperar esse Porto de pressão alta, mas acabou por ganhar o jogo à italiana, defensivamente, no contra-ataque, e portanto vamos ver como é que Farioli vai pensar os próximos jogos. Vêm aí 2 jogos complicados para a Liga Europa com o Trek e para o campeonato com o Famalicão fora, e vamos ver como é que Farioli vamos ter, porque realmente este Porto continua uma muralha defensiva. O treinador pensa melhor o jogo de trás para a frente, apesar de querer e continuar a prometer um Porto intenso que já vai longe, porque era o Porto de início da época e que a cada jogo que passa está cada vez mais longe e com mais dificuldades de voltar, mas continua a ganhar jogos e isso é o mais importante. E agora eu quero saber de vocês, quem é que vocês acham que foi o melhor jogador em campo? Quem é que foi o homem do jogo? Eu acho que o homem do jogo é o Borja Sainz, mas temos aqui outros jogadores também, o Samu e o Rodrigo Mora. Já agora quem é que vocês acham a quem deve ser atribuído o golo, se é o Mora, se é o Samu? Se concordaram com as alterações do Farioli, se concordaram com o 11 inicial, se acham que ele mexeu bem na equipa, se acham que o Braga tem muito mérito ou se foi de mérito do Porto por o Braga ter quase imposto aqui mais um empate ao Porto no Dragão, o que é que vocês acham que falta a este Porto para voltar a ser essa equipa do início da época, ou se acham que esse tempo já lá vai e agora vamos ter um Porto mais à italiana até ao fim da época? Qual é a vossa expectativa para os próximos jogos, que vêm aí os próximos 2 confrontos que o Porto tem bastante difíceis antes da paragem para seleções? E é isso, muito obrigado a todos por assistirem. Amanhã voltamos com uma análise mais detalhada e já também com as declarações do treinador e dos jogadores. Já sabem, um abraço a todos e até amanhã.